Gênesis, capítulo número 18. Gênesis, capítulo número 18. Você já vai abrir sua Bíblia. Enquanto você abre a Bíblia aí, deixa eu agradecer a todos que são inscritos no canal. Você que é novo inscrito no canal, você que tem mais de anos comigo, você que é novo inscrito, se chegou agora, você que não se inscreveu ainda, fica à vontade, se inscreva no canal, tá bem? Eu estou tentando botar o ar para funcionar aqui, mas está no aquecedor e eu começo a suar, daqui a pouquinho, hein? Ó, não consegui não, mas fica coisa de vivo aqui, fica tudo fresco. Gênesis capítulo... Um abraço pessoal do Terezinha do Piauí, Alzenira Martins, Deus abençoe, amém? Curta e compartilha, porque quando você compartilha, quando você curte aqui, o YouTube entende que você gosta das nossas lives, que você gosta das mensagens pregadas aqui, caminha para outras pessoas que automaticamente chega aqui ao nosso encontro. Amém? Deus abençoe o pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, capital e todas as regiões, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para a irmã Dice, que tem tempo que eu não mando, tá? Lá no Mogi das Cruzes, irmã Dice, irmão Cláudio, deixa eu mandar um abraço aqui. De vez em quando eu esqueço, mas eu lembro aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Bora lá, Gênesis capítulo número 18. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou te dar contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Gênesis capítulo 18, versículo de número 9 a seguir. Gênesis 18, versículo de número 9 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 18, versículo 9 a seguir. Gênesis 9, versículo de número 18 a seguir. Oh, meu Deus. Gênesis 18, versículo 9 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. E disseram-lhe, desculpa, estou lendo o 10. Versículo 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí, está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu esposo já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque ristes. Levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Uma mensagem muito conhecida, uma palavra bastante conhecida, já preguei várias vezes. Eu sempre vou estar pregando a palavra de Deus em capítulos que você já ouviu, mensagens que você já me viu pregar aqui, mas certamente com algo novo da parte de Deus para a sua vida. Veja bem, 3 anjos aparecem a Abraão, sendo que um na figura humana, o próprio Deus, a teofania, em representação humana na terra. 3 anjos vão à casa de Abraão. E o interessante é que Abraão, devido ao calor do dia, estava sentado na porta da tenda. E Sara estava dentro da tenda. Louvado seja Deus. Geralmente quem está dentro da tenda não sabe muitas vezes o que acontece aqui fora, salvo se olhar pela janela, ou se abrir a porta, ou se olhar pela fresta. Sim ou não? Abraão estava se refrescando, tomando aquele ventinho na porta da tenda. Ele não aguardava, ele não esperava aparecer a ele 3 anjos. Um, o próprio Deus, a teofania, e outros 2 anjos do Senhor. E eles foram com uma missão à casa de Abraão. Eles não foram ali por acaso.
Eles não foram ali porque certamente vão lá dar um oi para Abraão, nada disso. Quando, no passado, o Senhor descia na teofania, o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, em manifestação humana, quando ele descia para executar alguma coisa. E ele desceu para fazer alguma coisa. Ele foi, e o destino dele, o caminho dele era Sodoma e Gomorra. Desceram para decidir a situação. E a Bíblia diz que Abraão vê os 3 anjos e vai ao encontro deles. E ao chegar ao encontro deles, Abraão pede para que eles entrem em sua casa, em sua tenda. E no diálogo entre Deus e Abraão, os anjos, o Senhor pergunta a Abraão onde está Sara. Ele diz: Sara está na tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, oh coisa boa é nós permanecermos na tenda, aguardando. Não sabemos que hora chega, não sabemos que momento vai se dar, não sabemos a hora, não tem encontro marcado, não tem nada programado na agenda, nem de Abraão e nem de Sara. Aquele momento que você não está aguardando, sabe? Aquele momento que você não está esperando e de repente você recebe uma visita ilustre. Eita glória! Abraão não estava esperando, o dia estava quente, o sol estava causticante. E Abraão vai para a porta da tenda e vai sentar para tomar uma fresca e de repente 3 anjos aparecem. E entre os 3 lá estava, entre os 2 lá estava o próprio Deus em manifestação humana. Abraão esperava? Não. Abraão estava aguardando? Não. Sara também estava? Não. Ou seja, o inesperado aconteceu. Aquilo que Abraão não aguardava. Ele estava simplesmente sentado ali, tomando uma fresca. Nem de perto, nem de longe, Abraão sabia que aqueles anjos chegariam ali. Está no versículo de 1 em diante, diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Versículo 1 do capítulo 18. Abraão estava na porta da tenda, aquecendo o calor, o dia muito quente. Para você aí, por exemplo, o dia está calorão, você pega lá, vai lá para fora, vai sentar, bota a cadeira debaixo da árvore aí. Eu sei que acontece isso, que a gente gosta muito, na verdade. Mas tá um calorão, bota a cadeira na varanda, bota a cadeira lá fora. Mas foi nesses dias aí que Abraão, um dia muito quente, ele vai sentar na porta da tenda para tomar aquela fresca. E quando ele pensa que não, versículo 2, levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão certamente não tinha lá aquela certeza toda que quem estava ali, mas o fato dele se inclinar em terra, ele certamente sabia que a figura que estava ali, o personagem que estava ali, não era ser humano e também não era simplesmente anjos, até porque Abraão sabia que não dava para prestar adoração a ser humano e muito menos a anjos. Então Abraão se prostra com seu rosto em terra, porque ele certamente sabia que quem estava ali naquele momento especial era o próprio Deus, e ele vai ao encontro deles. Percebe que Abraão olha de longe e vê os anjos. E a primeira iniciativa de Abraão foi ir ao encontro desses anjos. E quando chega lá, Abraão chega lá, se inclina até na terra, se dobra em reverência. Certamente ele não esperava, mas ele reconheceu. Porque coisa boa é mesmo quando nós não sabemos a que hora chegaria, ou que hora vai se dar, ou como vai acontecer, ou como isso vai acontecer, ou quem é que a determinado momento chegou, e você está sempre pronto a reverenciar a autoridade que chega. E a autoridade aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus. E no diálogo entre eles, ele pergunta onde está Sara. Gente, vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo.
qual seria a sua primeira atitude, olhando da sua porta e vendo na sua frente 3 anjos, e a semelhança desse, entre eles, era o próprio Deus. E num diálogo, numa conversa amigável, uma conversa amiga, o anjo pergunta: onde está Sara, sua mulher? Abraão vai dizer: Sara está dentro da tenda. Porque geralmente as mulheres, elas têm mais o jeito de ficar. Eu não sei você, mas pelo menos eu sou muito de ficar na tenda, gente. Gosto demais da tenda. Gosto demais da tenda. E Sara estava na tenda. E Abraão viu os anjos. Percebe uma coisa: que por estar Abraão na porta da tenda, ele vê os anjos. Sara não viu. Quem viu? Abraão. Porque ele estava sentado na porta da tenda. Porque tem coisas que fica. É isso que é casal, gente. Isso é família. Enquanto um está na porta, o outro está dentro. Eita, Glória! Ô, Glória! Será que você entendeu isso aí? Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Enquanto um está na porta, o outro está dentro. Tá bem? Abraão era mais calorento, o que vai fazer? Estava na porta, tomando vento. Mas o anjo não deixou de perguntar: onde está Sara? Percebe que a preocupação de Deus, eu falo preocupação por modo de falar, porque Deus não se preocupa com nada. Mas o interesse de Deus em perguntar por Sara mostra que o diálogo de Deus com Abraão, sendo ele casado com Sara, era de interesse dos dois. Era de interesse dos dois. O anjo poderia dizer: Abraão, em tal tempo, em determinado tempo eu vou voltar aqui e sua mulher vai ter um filho. A sua mulher vai ter um filho. Sim, só que Sara, de dentro da tenda, porque, gente, eu não sei você, mas tem mulher que quando... eu estou fregando aqui, isso é muito interessante. Deixa eu explicar isso aqui. Os anjos conversando com Abraão, certamente Sara ouviu Abraão conversando lá fora. Eita, quem são os convidados que estão conversando com Abraão? E ela começa a ouvir a conversa. Em determinado ponto da conversa, percebe uma coisa. Os anjos perguntam a Abraão onde é que está Sara. Abraão diz: Sara está na tenda. Então o diálogo começa a desenrolar. Por quê? Porque o interesse de Deus é fazer com que o anúncio da vitória, a promessa, seja para a família, seja para a casa. E a palavra do anjo do Senhor, ou do próprio Senhor na teofania, era para os dois. Mesmo que Abraão estava na porta, mesmo que Sara estava lá dentro, a promessa era para os dois. Até porque, como é que vai ter filho se não tem a mulher? Certamente, não é verdade? Mas Abraão poderia ter sido anunciado somente para ele. Mas o interesse em perguntar cadê Sara é porque o Senhor se preocupa com a família. O Senhor se interessa na sua família. O Senhor se interessa no seu casamento. O Senhor se interessa em falar com vocês. O Senhor se interessa em trazer uma decisão não só para Abraão, para alegrar apenas o coração de Abraão. O Senhor traz uma resposta daquilo que eles estão buscando, embora eles não acreditavam mais que poderia acontecer, porque já eram idosos. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Todavia, havia no coração deles, com certeza, a vontade de ter um filho. E quando os anjos aparecem, Abraão vai ao encontro deles e o anjo pergunta: cadê Sara? Sara está lá dentro, mas Sara está ouvindo a tudo. Eita, Glória! Sara está lá dentro da tenda, mas está atento a tudo. Há uma importância muito grande de você ficar dentro da tenda. Para quê? Para a oração, para o jejum, para a intercessão, para a busca. Louvado seja o nome do Senhor. E que isso não venha tirar de você o foco do que está acontecendo lá fora. Eita, Glória!
Ergue soube a canturérgia. Certamente Sara ouviu a fala de Abraão, ouviu a voz dos homens que estavam lá fora, dos anjos do Senhor, e ela passou a ouvir e a observar, e ela está olhando, está vendo o que está acontecendo, está ouvindo o que está acontecendo, e de repente ela começa a rir. Por que ela riu? Porque para ela era impossível. Para ela não tinha como, não tinha jeito. Porque tem coisas na sua vida, tem coisas na nossa vida que já levou tanto tempo que você já, se ouvir dizer que isso vai acontecer, é até engraçado. Foi justamente o que aconteceu com Sara. Sara riu. Porque o anjo disse a ele: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Versículo 10. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o. Quem ouviu? Sara, a porta da tenda que estava atrás de Abraão. Ela ouviu a conversa lá fora, ela foi para fora, e ela atentamente ouviu a conversa dos anjos com Abraão. E aí ela vai dizer assim, pensando com ela mesma: como? Impossível. Que é isso? Que fala é essa? Que conversa é essa? Impossível. E a conversa e o diálogo continua. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí, versículo 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Se você for para Lucas capítulo 18, versículo 27, você vai ver na própria palavra de Deus dizendo: há coisas que aos homens são impossíveis, mas são possíveis para Deus. Há coisas que são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus. Talvez você anda sorrindo das promessas que Deus tem lhe feito. Talvez você anda, será? É mais um diálogo qualquer. E ignora muitas vezes que quem está fazendo a promessa é o próprio Deus. Sara aparece na porta atrás de Abraão. E mesmo vendo na frente dela 3 seres celestiais, e um deles vai fazer uma promessa que no coração deles estava aceso, mas a circunstância, o tempo, porque o tempo envelhece as coisas. O tempo faz as coisas ficarem desgastadas. Provavelmente o que estava acontecendo com Sara era isso. Levou-se muito tempo. A Bíblia diz que para nós parece que Deus é tardio, mas Ele não retarda a sua promessa, mesmo que nós o tenhamos por tardio. Ele chega na hora certa, mas o tempo passa. E quando o tempo passa, as coisas acabam acontecendo. Por exemplo, Sara cessou o costume das mulheres. O período em que ela geraria um filho havia passado. Se ela tivesse recebido esta palavra enquanto ela tinha costume das mulheres, que no caso aqui é a regra menstrual, se ela tivesse ainda um período de regra menstrual, não seria impossível. Não seria impossível. Mesmo Abraão sendo velho, ela tendo o costume das mulheres, ela ainda poderia ter um filho. Não era impossível. Não era impossível. Mas ela cessando o costume das mulheres
E Abraão, sendo já velho, e ela também já sendo já velha, pareceu impossível, a ponto de Sara rir-se da notícia. Há notícias que dentro de você, consigo mesma, você acha engraçado. Há notícias que você ouve e você ignora, porque parece impossível. Era mais fácil o anjo do Senhor ou o próprio Deus chegar na casa de Abraão, na tenda de Abraão, enquanto Sara ainda tinha o costume das mulheres? Obrigada, irmãs do chat. Não era mais fácil o anjo aparecer a Abraão no período em que Sara ainda tinha regra menstrual e fazer as coisas acontecer de acordo com a natureza estabeleceu para acontecer? Seria bem mais fácil, sim ou não? Seria. É claro que seria. Mas não seria o impossível. E o que Deus quer fazer na sua história, o que Deus quer fazer na nossa história, o que Deus quer fazer na nossa vida não é algo possível, em que a circunstância não aconteça, e pode acontecer porque isso aqui é fácil. O médico faz, o advogado faz, o juiz faz, o teólogo faz, parará, todo mundo faz. Mas nós rimos quando o negócio já não tem mais jeito. Nós achamos fácil acontecer alguma coisa enquanto temos uma dor de cabeça, uma dor de estômago, temos uma dor na coluna, mas quando diz assim, você tem um câncer, aí você diz, tudo acabou. Tudo acabou. O anjo do Senhor, o próprio Deus, disse a Abraão, a sua mulher Sara, olha aqui, eu vou voltar em outro tempo aqui, no tempo determinado, porque agora eu vim só falar, agora eu vim só trazer a notícia, mas eu vou voltar no tempo determinado. E quando eu voltar, agora eu vim trazer o anúncio. Eita, porque enquanto é só o anúncio do que vai acontecer, você pode rir, pode não acreditar, não aconteceu ainda, né? É só uma expectativa, não é realidade, é uma expectativa. Então, uma expectativa gera dúvida, gera interrogação, gera pergunta, é uma expectativa. Eu tenho uma palavra aqui, alguém me deu uma palavra. Alguém disse, Deus disse isso aqui, mas isso é só uma expectativa. Ele só disse isso aqui, não chegou ainda o horário, não chegou o dia, não chegou a hora ainda. E é justamente isso que Deus quer falar com você esta noite. Abraão, quando viu os 3 anjos, ele correu e se prostrou, ele se dobrou, em reverência à autoridade dos anjos que ali estavam. Ele leva eles para a porta da tenda e começa um diálogo. E Sara, dentro da tenda, ela olha e vê dificuldade. Quando o anjo anuncia, olha aqui, eu vou voltar aqui. Em tal tempo, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Ela começou a rir. E o próprio Senhor disse assim, por que Sara está rindo? Não, eu não ri. Riu sim. É claro que você riu. Você riu, mas Sara ficou com vergonha. Sara sentiu temor. Ela não riu porque estava zombando. Ela riu para si própria, porque não estava... Poxa, que notícia é essa? Eu já sou idosa, Abraão já é idoso. Que notícia é essa? Eita, lamanda soubia, lamanchou. Qual é a resposta que você estava esperando? Qual a notícia? Ramanchoubia na soubia canturéria. O que vai chamar a sua atenção? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Porque o anjo do Senhor disse, haveria, por acaso, alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Essa foi a fala do anjo no versículo 14. Haveria alguma coisa difícil? Haveria alguma coisa difícil? Ele nem achou impossível, é difícil. Uma coisa difícil você pode, uma hora ou outra, resolver, é difícil, mas impossível. Interessante que diz, haveria alguma coisa difícil? Mas lá, se não me engano, no capítulo de Lucas, quando o anjo vai anunciar a Maria, que ela vai gerar, vai dar à luz a um filho chamado Jesus, ele vai dizer, haveria alguma coisa impossível?
Em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz: aos homens as coisas são impossíveis, mas a Deus não. A Deus tudo é possível. Eita glória! Então veja bem, já tinha a data marcada, já tinha hora para chegar. Era só receber a notícia. Era só receber e acreditar que chegaria o momento. Ah, mas pastora, está tão difícil. Pastora, está tão difícil. Pastora, eu não estou acreditando. Está difícil demais. Mas quem prometeu histórico de vida de Jesus, se você olhar a Bíblia toda, você vai ver ele sempre cumprindo o que ele promete. Você vai vê-lo cumprindo sempre as suas promessas. Não há nada que ele não tenha prometido a você. Se foi ele que prometeu, certamente ele vai cumprir. É claro que Sara não estava aguardando. É claro que Abraão não estava esperando, e nem Sara. É lógico que eles estavam ali, ela dentro da tenda e ele do lado de fora, tomando uma fresca. Esperava que, de repente, diante deles, 3 anjos. É justamente isso que o Senhor quer falar com você esta noite. É quando você menos esperar. É quando você menos esperar. Sabe que sol causticante, o dia quente aqui, simboliza as dificuldades, simboliza as tribulações, simboliza o sol causticante das lutas, o calor insuportável da tribulação, aquele momento que você quer um refrigério, aquele momento que você sai para fora para respirar. Eita, lá manda fogo! Aquele momento que você sai para respirar, foi o que Abraão fez. Eu vou para fora, Sara, porque eu estou aguentando o calor. Vou ficar ali fora, vou ficar na porta da tenda. E de repente, 3 anjos aparecem na porta da tenda, uma distância mínima debaixo do carvalho. E lá estava Abraão, num dia que ele não esperou, numa hora que ele não esperava, que Sara também não esperava. Lá estava a resposta que eles não aguardavam. Mas lá estava a resposta que o Senhor enviou para eles. No tempo determinado, a tal hora, Sara terá um filho. Eu voltarei a vocês. E diz certamente, versículo 10, certamente tornarei a ti por este tempo, tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás deles. E muitas coisas que você ouve de dentro da tenda e parece que não dá para levar a sério, não é verdade? Eu não vou levar isso aqui a sério. Mas o que me chama a atenção aqui é que Abraão, que estava conversando com os anjos, poderia também ter dito assim: não, realmente o assunto é para rir mesmo. Mas não, você percebe que no versículo 16, eles se levantaram para ir dali, para a banda de Sodoma e Gomorra, e Abraão acompanhou. Veja bem que a princípio ele se prostra, ele se dobra. E quando chega no versículo 16, ele vai atrás dos anjos. E se você for um pouquinho mais longe no capítulo, você vai ver Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você vai ver Abraão orando, pedindo ao Senhor livramento para Sodoma e Gomorra. Então que você nesta noite receba a palavra de Deus. Entenda que o ficar na tenda, muitas vezes, por muito tempo, dentro da tenda, sem respirar um pouco, o tempo vai passando, são desgastes emocionais, são desgastes espirituais, desgaste psicológico e até desgaste físico, porque o tempo passou para Sara e o tempo passa para todo mundo.
O tempo passa para você, o tempo passa para mim, o tempo passa para toda a gente. Todos nós sofremos com o passar dos tempos. Nos tornamos um pouco mais equilibrados, maduros, ou um pouco tanto desequilibrados e, às vezes, um pouco medrosos. O que o tempo vai fazer com você de positivo é aquilo que você vai determinar. O que o tempo vai fazer com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, é o que você vai determinar. Porque senão o tempo vai ser apenas para você o que está passando na sua história, fazendo com que você passe junto. E quando justamente passa tudo na sua vida, e aí você vai dizer assim: tanto faz, pastora. Se acontecer bem, se não acontecer, tudo bem. Por quê? Por quê? Porque chegou o tempo do desgaste para a sua vida. Sabe, você às vezes diz assim: mas se esse casamento der certo, não der certo também. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir também. Se Deus fizer, está feito. Se Deus não fizer também, está tudo bem. Concordo. Concordo. Mas em relação às coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, nós precisamos entender que o passar do tempo não pode afastar você das promessas. O passar dos anos, o passar dos tempos, não pode fazer você perder as esperanças naquilo que o Senhor lhe prometeu. Nós sabemos que o Senhor vai fazer. É caso de rir, pastora? É, porque a situação não é favorável. Ou você acha que estava favorável para Sara? Para Abraão não estava. Sara riu, porque não estava favorável mesmo. Mas quem falou para ela, quem prometeu a Abraão, foi o anjo do Senhor. Foi o próprio Deus na teu frente. Que você receba esta palavra esta noite. Como a resposta de Deus para a sua vida, a resposta que você estava esperando. Porque a sua vida tem sido desgastada pelas lutas. Porque você tem enfrentado, você tem enfrentado situações na sua vida que se o Senhor fosse agora na sua casa e dissesse para você, vai acontecer isso, você ia rir também. Você está vivendo situações hoje que se o Senhor aparece agora na sua casa e ele vai conversar com você, vai falar, olha, vou fazer isso aqui em tal tempo na sua vida, você vai, não mente não. Não me engana não. Porque nós estamos, infelizmente, nós estamos deixando o tempo passar. E nós estamos ficando cansados de lutar. Nós estamos ficando cansados de esperar. Nós estamos cansando de aguardar a promessa cumprir. Ei, a palavra de Deus para esta noite, para a sua vida, a resposta que você está aguardando vai chegar. E vai chegar quando você menos espera. Na manda soube, na cantoria.